A paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastor Esmeraldo que vos fala, aqui do campo de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, pastor Daniel Aguiar, presidente do campo. Estamos aqui para juntos compartilhar com você um pouco de conhecimento relacionado à nossa lição de número 10 da Escola Dominical. Esta lição é uma lição importantíssima para a vida da igreja na atualidade em que vivemos. Eu quero convidar os nossos queridos alunos para que ministre a sua aula com tranquilidade, com segurança, e eu espero somar no seu conhecimento para a preparação da sua aula. Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês este livro, O Ministério Profético na Bíblia. Ele foi escrito pelo nosso querido pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares é um grande pastor ali da Assembleia de Deus, na cidade de Jundiaí, São Paulo. Referência também para nós na teologia, principalmente em línguas estrangeiras, o grego e o hebraico, né? Um livro muito importante que, a partir da página 126 e também na página 202, ele vai comentar a respeito deste tema tão importantíssimo, o profeta, a missão profética no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É importante que a gente saiba disso. Professor, não tenha preocupação. Alguém pode perguntar para você, ainda existe profetas hoje? Naturalmente, não tenha medo, não se preocupe em dizer se existe ou se não existe. Não temos profeta hoje no mesmo sistema do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era um ofício. Aquele homem, aquele servo, ele era chamado por Deus exatamente para desenvolver este ofício. E Jesus Cristo, ele afirmou e deixou bem claro em Mateus 11, em Lucas 16, que os profetas duraram até João. Ele está falando relacionado ao ofício de profeta, mas não relacionado ao dom de profecia. Devemos entender, claro, que o cânon da Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela já foi encerrada, fechada. Tudo quanto Deus nos revelou está aqui nesta palavra, né? Essa é a versão King James, né? Está aqui na sua palavra. Mas isto, vou deixar bem claro, conforme Joel capítulo 2, versículo 28, e conforme Pedro, falando ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, isso não quer dizer que Deus não possa falar com pessoas através de sonhos, visões e profecias. Porém, que nobres professores, é importantíssimo que você deixe bem frisado para a igreja. Deus pode falar, isto é, para a classe da escola dominical, para os seus alunos. Deus continua falando com seus filhos, porque é promessa que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, tanto para os que estão longe quanto para os que estão perto, todos aqueles que o Senhor Deus chamar. E Deus se manifestará também a eles através de sonhos, visões, mensagens proféticas. Ah, pastor, mas e a Bíblia? Deus fala conosco pela sua palavra. Agora, através dos sonhos, visões e profecias, o importante que você frise, se não tiver fundamento, se não tiver fundamentado nesta palavra, já descarte. Este espírito não provém do Senhor, porque Deus não vai contra a sua palavra escrita e revelada, ok? Então é importante você frisar isso, que nós temos no Novo Testamento o dom de profecia, que é dado para a igreja, através do Espírito Santo, de acordo com a necessidade. Então é um dom de profecia. Precisou, Deus pode estar usando alguém para profetizar. E Paulo ainda diz,
buscai os melhores dons. 1 Coríntios 14, né? E principalmente o de profetizar. É necessário isto. Caro professor, eu vou pedir para você que não demonize os dons proféticos, né? Os dons de profecia em nosso meio. Não demonize. Não condene. Não diga que virou uma meninice. Não. Isto está relacionado à falta de ensinos doutrinários para a igreja. Nós, como pastores, como obreiros, dirigentes de congregações, nós devemos ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais. Agora, se há, vamos dizer assim, um descambamento em excesso para o ministério profético na igreja, amados, aí a igreja está precisando de ensinamento sobre os dons espirituais. Você que é professor da escola dominical, você que é ministro do evangelho e nos ouve, não tenha medo de ensinar a igreja sobre os dons espirituais. Nós somos pentecostais e pentecostal, todo cristão pentecostal, ele ama línguas estranhas, variedades de línguas, profecias, interpretações das línguas. É importante frisar que como dom de profecia, a profecia na igreja ela tem a função de exortar, edificar e consolar. Ok? Isso é muito importante e faz parte da vida cristã pentecostal. Bom, a nossa lição ela está fundamentada em Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21 e 1 de Coríntios capítulo 14 a 29. Tem os seus objetivos. Não se esqueça, professor, de trabalhar em cima desses objetivos da lição da escola dominical. Você verá que terá maior facilidade em estar transmitindo este ensino. Nesse viés, seus professores, seus alunos, eles terão maior facilidade na compreensão. Ok? Vamos lá para a nossa lição. É importante notar que o autor da nossa lição ele já começa falando a respeito das dificuldades enfrentadas por Neemias, como nós já temos visto nas lições anteriores. Neemias estava rodeado de inimigos externos e inimigos internos. E agora Neemias enfrenta um novo inimigo, a saber, falsos profetas. Ele recebe uma mensagem que deveria entrar no templo e se esconder, a ponto dele analisar e depois ele dizer, na sua conclusão, que ele descobriu que essa mensagem não vinha de Deus, mas a profetisa Nodias o queria enganá-lo. Ele avaliou a situação, ele fez juízo da mensagem profética, ele julgou a mensagem profética e ele se saiu muito bem. É exatamente isso que nós estamos precisando em nossos dias, saber discernir a mensagem profética, seja ela do púlpito, seja ela da nave da igreja. E como discernir uma mensagem profética? Simples e fácil. Nós saberemos se esta mensagem ela vem de Deus, se vem do homem ou se vem de espírito maligno. Como nós podemos discernir? Nós vamos chegar já no tópico 3, onde estaremos comentando esse assunto. A Bíblia nos diz bem claro que quem é espiritual, ele discerne tudo. Está em 1 de Coríntios, capítulo 2. Quem é espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Já em 1 de Coríntios, também no capítulo 12, versículo 10, Paulo nos orienta a buscarmos os dons espirituais e ele diz o dom de discernir. Precisamos saber discernir essas coisas. Somente os espirituais conseguem e podem
discernir essas coisas. Não é intelectual, não é pela cultura, não, senhor, é o espiritual. Quando o homem ele é espiritual, quando o crente ele é espiritual, quando o pastor ele é espiritual, ele sabe se alguém está mentindo, ele sabe se alguém está falando por Deus, por sua vontade ou pelo espírito demoníaco. Mas precisamos ter uma vida espiritual, crescer espiritualmente, senão teremos dificuldade. E essa é a dificuldade que nós como igreja estamos enfrentando hoje. Nós não estamos crescendo espiritualmente falando, porque estamos envolvidos em modismo. Desde o púlpito até a porta da igreja, acabamos nos envolvendo em modismo, entretenimento do público. Mas, meu querido, vamos ensinar a palavra de Deus, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos doutrinar a igreja do Senhor na palavra. Então, não teremos dificuldade em discernir se a profecia vem de Deus ou se o homem fala por si, como Neemias aqui ele fecha na sua palavra dizendo, no verso 6, capítulo 6, verso 12, conheci que não era Deus que estava falando. O tópico de número 2 nos diz da seguinte forma, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. A Bíblia se preocupou em mostrar para nós, como cristãos, que ao nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda e até a nossa vanguarda, há falsos profetas. Sim, estamos rodeados de falsos profetas em nosso meio. Devemos, irmãos, discerni-los. Devemos ensinar isso para os alunos, como discernir. Primeiramente, nós precisamos saber a mensagem. O julgar a mensagem é bíblico, mas o profeta não. Você não foi chamado para julgar o profeta. Deus não te colocou, não nos colocou no lugar de juiz. Juiz só há um. Tiago nos ensina que ele é o justo juiz e legislador, tá? Mas nós podemos julgar a mensagem e aceitar ou não. Cabe a nós aceitar ou não. Por isso, ninguém vos perturbe, diz Paulo, quer por palavras, quer por profecias. Avalie, pense um pouquinho. No Antigo Testamento, nós vemos que os reis, é claro, os reis, os profetas estavam aí exatamente para isso, trazer a mensagem de Deus ao povo, né? Mas eles assessoravam muito aos reis e eles se levantavam principalmente quando os reis tratavam-se de injustiça social. Não valoravam os fracos, os oprimidos, as viúvas, os pobres. Então os profetas iam e falavam com o rei. Quando o rei ele deixava que o culto a Yahvé, que o culto ao nosso Deus, ele caísse ao esquecimento e começasse a introduzir na sociedade deuses estranhos, então os profetas se levantavam. Mas o que não faltava era bajuladores, falsos profetas que se intitulavam por profetas enviados por Deus, e ali o rei aprovava, até cuidava deles. Vocês lembram do caso lá no tempo de Elias? Elias chegou a dizer, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E Deus disse, não, ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram para mim. Ainda tenho. Deus ainda tem os seus verdadeiros profetas. Senhores, parece que Deus não trabalha mais, nem no tempo, nem no espaço, nem está em nosso meio. Ledo engano. Deus está presente, contempla tudo e está dirigindo e governando todas as coisas. Mas coisas que devemos administrar, por exemplo, como discernir os espíritos, isso compete à igreja do Senhor. Bom, no Antigo Testamento também nós vemos ali uma corja de falsos profetas com Acabe. Como Acabe gostava de ser bajulado, e olha que era profeta. Mas havia Josafá, rei de Israel,
Ele analisou aquelas profecias e disse: o quê? Por acaso não há um profeta de Deus aqui, de Jeová, em nosso meio? Acabe fez assim: olha, eu não gosto dele. O homem de Deus, pastores, ensinadores, doutores da palavra, professores de escola dominical que falam a verdade, sempre tem alguém que não gosta dele. Não é um nem dois, muitas vezes é um bom número. Por quê? Ele fala a verdade. Eu não sou muito com ele. É Micaías. Mande chamar, quero ouvi-lo. E quando foram chamar Micaías, já disseram: olha, todas as vozes proféticas são uma, você deve segui-lo. Ele falou: falarei aquilo que Deus colocar na minha boca. E assim o foi. Por fim, o resultado foi a morte de Acabe, porque não ouviu a palavra do Senhor. Outro ponto que nós temos aqui, vocês lembram lá em 2 de Reis, né? 1 de Reis capítulo 13, o profeta novo e o profeta velho, quando Jeroboão, ele construiu um altar e colocou um bezerro em Dan e outro em Betel, e ele estava sacrificando, Deus enviou um profeta de Judá para falar com ele. O rei Jeroboão, que era o rei do norte, ele estendeu a mão para pegar o profeta, sua mão tornou-se ressecada. Imediatamente, ele pediu para que o profeta novo orasse, o profeta novo orou, o altar se fendeu, as cinzas se derramaram e ele se foi. A ordem era para que ele não retornasse pelo mesmo caminho, mas havia naquela cidade, sempre tem, nas cidades e na igreja, um profeta velho. E esse profeta chegou ao moço e disse: olha, eu também sou homem de Deus. Eles utilizam a palavra, eles utilizam de vários subterfúgios para enganar aos simples. Deus apareceu para mim, disse o falso profeta, e pediu que você retornasse e comesse pão. O novo profeta, o profeta do Senhor, ele nem examinou, nem discerniu aquela mentira, retornou, comeu pão com o profeta velho. Na mesma hora veio a mensagem, e o leão matou o profeta novo. Quantos homens de Deus mortos pelo leão? É triste. Quantos professores de escola dominical mortos pelo leão? E o leão continua matando. Por quê? Não estamos discernindo os espíritos, se é uma profecia que vem de Deus ou se é uma falsa profecia. Estejamos atentos a isso. Vamos para o nosso tópico. No Novo Testamento, vou falar aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento, como eu tenho dito para vocês, nós não temos um ministério como um ofício, como uma função. Profeta, ele foi chamado exatamente para isso. E os dons ministeriais? Não tem lá o evangelista, não tem lá o apóstolo, o profeta? Nos dons ministeriais, quando se trata daquele profeta, é exatamente este profeta. Aquele que vos anuncia esta profecia, a palavra desta profecia. Ali está relacionado ao pregador, aquele que prega, ele de fato é um verdadeiro profeta. É tão interessante esse assunto que eu já vi, também já fiz isso, que muitas vezes você está pregando, né? E você está naquela mensagem, quando de repente se levanta um profeta, você analisa, você é um homem experiente, né? Se você pode dar a ele essa oportunidade, porque você já está pregando. É uma palavra, uma mensagem profética. Deus está falando com a igreja através dessa mensagem. E de repente se levanta outra ali dizendo em nome do Senhor. É de analisar. E quando não se levanta outro. E pasmem, senhores, eu já cheguei a ouvir alguém dizer, alguém estava profetizando e se levantou outro e disse: meu filho, cale a boca porque agora fala o pai. E o dirigente da congregação ficou quietinho. Por favor, irmãos, essas badernas devem ser observadas, devem ser discernidas e devem ser tiradas do nosso meio. Como? Discerna, faça o discernimento, julgue a mensagem. Depois você chama o irmão e conversa com o irmão. E muitas vezes ele se excede. Isso é normal no pentecostalismo. No Novo Testamento, nós vemos Paulo, em Atos 16, né?
Irmãos, veja a importância de discernir o Espírito. Aquela jovem adivinha, ela estava falando mentira? Não estava. Ela estava dizendo, esses homens são homens de Deus e estão anunciando boas novas para nós. Aquilo irritava Paulo. É exatamente isso. Você, preste atenção. Se você está bem com Deus, sente uma comunhão com o Senhor e com a igreja, e de repente aparece alguém na tua frente e começa a profetizar, e você não vai bem com aquela profecia ou com aquela pessoa, e não tem comunhão, é cortado, não tenha medo. Pode julgar essa profecia. Depois você chama em particular esse entre aspas, né? Esse irmão ou essa irmã que se intitula de profeta ou de profetisa. Tópico 3. Devemos julgar as profecias? Sim, coloque na balança. Não tenha medo de fazer juízo das profecias. Por isso que Paulo diz que ninguém vos perturbe ou vos importune, quer por palavra, quer por epístolas, cartas, ou quer por profecias. Não precisa ter medo. Avalie. Eu mesmo, quantas profecias já recebi? Considerei, respeitei, mas falava, essa profecia não veio do Senhor. Opa, essa veio do Senhor. Então é importante esse discernimento, tá? Como discernir? Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons espirituais. Não há outro meio de discernir uma profecia para saber se ela provém de Deus ou não, senão pelos dons espirituais, principalmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, como o ministério do Espírito era diferenciado do Novo, no Antigo Testamento o Espírito Santo ele operava esporadicamente. No Novo ele é derramado, é uma infusão do Espírito Santo a toda a carne. Então todos podem, todos têm. Então nós podemos buscar os dons espirituais, principalmente discernir os espíritos. Isso é importante. No Antigo Testamento, fazia o juízo de uma palavra, de uma mensagem profética, se ela não se cumprisse, tá? Se ela não se cumprisse, era uma falsa profecia. Ou se ela convidava o povo, mesmo que ela se cumprisse e essa profecia levava o povo contra a palavra de Deus, era falso profeta. O pastor Ezequias Soares, ele fala muito bem sobre esse ponto aqui. Isso é importantíssimo, tá? É importante você, professor, falar para a escola, para os alunos, que nós temos, até no nosso meio pentecostal, por incrível que pareça, né? Parece, entre aspas, assim, um anacronismo, não só por causa de data, fora de data, mas é um costume. Nós, como pentecostais, amamos os dons espirituais, os dons ministeriais. Nós falamos em língua, profetizamos, a dom de cura, a dom de fé. São 9 dons ao total. No Novo Testamento, conforme os exegetas, chega aí até 28 dons. Tá? 28, 9 somente ali. Só em Coríntios 12 são 3 listas, né? Coríntios 12 temos duas listas. Nós temos também em Efésios capítulo 4 e versículo 11 a seguir. Ali são os dons ministeriais também, dados pelo Senhor. O despertamento renova os dons. Bom, devemos buscar através da oração. Então, os dons são renovados? Sim, uma igreja ela será repleta dos dons espirituais. Alguém pode perguntar para você, professor, é possível um irmão ou uma irmã possuir os 9 dons? Não, não é possível. Alguém pode dizer, já até li sobre, que Paulo tinha os 9 dons. Irmãos, a igreja é um corpo. Agora, na igreja, como corpo, existe e tem os 9 dons espirituais. É importante, professor, que você fale sobre os cessacionistas. Quem são eles? Igrejas tradicionais, né? Igrejas da linha reformada, na sua maioria, uma boa parte delas, por dizer assim, não acreditam nos dons espirituais. Eles acreditam que os dons espirituais foram o máximo até o século II ou III, quando houve a canonização da palavra de Deus. Dali para cá, cessou. Por isso que eles chamam cessacionista. São conhecidos como cessacionista. Já
para a maioria pentecostal, algumas igrejas batistas, algumas igrejas presbiterianas, metodistas, eles são da linha continuista. O que quer dizer isso? Eles acreditam que a manifestação dos dons espirituais é para todo o tempo enquanto a igreja aqui na terra estiver. E isso é fundamento bíblico. Joel 2,28, Pedro falou a respeito. Paulo mandou buscar os dons espirituais, né? Algumas vezes, questão de pensar, ok? Na sequência, por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgar. Não é o pastor que está mandando. É a palavra. Examinai de tudo. Retende bem. Até essas mensagens de nossos púlpitos, você pode analisar e julgar. Hoje nós temos o Ministério Coach. Meu Deus, que renovação. Pastores, acordem. Outro ponto que nós temos, né? Essas mensagens que diz que você pode vencer. Autoajuda, autoestima. Irmãos, pregue a palavra. Deixe o Espírito do Senhor trabalhar na vida do ser. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando Paulo escreveu isso aqui, quando Paulo escrevia a respeito do julgamento das profecias, não existia redes sociais. Hoje nós temos esses charlatões de púlpito que ele vai pregar em determinada igreja, em determinados estados. Chegando lá, ele entra no Face de alguém e ele começa a pesquisar tudo. E isso já aconteceu. Este já viu, tá? Começa a pesquisar o nome de pessoas, ele marca, ele grava e depois começa a falar: Deus me revela aqui neste momento que tem uma pessoa chamada tal. Onde você está? Bom, eu vou esclarecer. Tem uma moto vermelha. Irmãos, crente, seja mais prudente, né? Seja mais prudente. Analisemos isso, julguemos isso. Até hoje, em nosso meio, nós vemos esses modismos. Como diz o pastor José Wellington, né? Não me esqueça dos seus ensinos, esses modismos. Então avalie isso. Em uma reunião de 100 ou 200 pessoas, Deus está me mostrando aqui que temos 3 pessoas que estão com problema de coluna. Não, mas deixa eu me procurar o lugar dele. Por favor. Hoje, um pai de família que trabalha em serviço braçal, roça e outros tipos de serviço, dificilmente não tem um problema de coluna. E irmãos, sejamos atentos, avalie isso. No meu púlpito? Não, no meu púlpito não. E eu espero que você tenha juízo e não manuseie o povo e seja sincero com Deus e não traia a tua consciência. Pregue a palavra, irmãos, aqui é o suficiente e deixa o resto que o Espírito do Senhor faz. Como disse Lutero, o Evangelho é simples, ele é como um leão enjaulado, só abra a jaula e deixa que o resto ele faz. Existem possibilidades de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, ele fale de si. A mensagem está vindo até de Deus. De repente era para ele falar do ponto A ao ponto B, mas ele estende até o ponto E. Aí houve o quê? Uma mescla, aí tirou a originalidade da mensagem, da palavra. Por isso preste bem atenção. Você nota, ele começa a se perder, seja na mensagem profética ou até mesmo no púlpito. Principalmente no púlpito. Tem pastores que sabem que deu tempo dele, ele está com uma mensagem, a mensagem deu 25 minutos de mensagem, você vê que até ali ele está indo na direção de Deus, mas ele quer pregar 40 minutos. Avalie isso. E para finalizar o nosso bate-papo, como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. É obrigação nossa conhecer a ferramenta que nos conduz ao céu. Todo profissional tem que conhecer a sua ferramenta e nós precisamos conhecer a Bíblia. Não tenha preguiça, irmãos. Não seja relapso. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Invista em determinados livros que te darão esclarecimento sobre e você não correrá risco de ser ludibriado, de ser enganado. Através do dom de discernimento de espírito. É simples. Você olha, na hora você já discerne, tá? E para finalizar, eu quero contar um rápido testemunho. Eu lembro de uma vez que apareceu um moço que veio de um estado distante daqui, tá?
E ele chegou no círculo de oração, pregou que foi uma bênção, revelou que foi uma bênção, e eu não tive comunhão com aquele moço. Mas meu amigo, pastor da igreja, ele dizia, rapaz, o homem é uma bênção e você? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu falei, vou encarar que seja comigo, porque o rapaz se saiu muito bem com a igreja. Depois no culto pregou, revelou, deu até o número de RG. Depois de 3 dias que estava na casa de um irmão com sua bondade, ele acabou fugindo com a esposa do irmão. Será que nós não conseguiríamos distinguir isso? Por que não foi dado ouvido àqueles que interpelaram o tema antes? Então estejamos atentos, que Deus em Cristo te abençoe e possamos juntos avaliar e discernir as profecias. Curta nosso canal, dê um like, divulgue a palavra de Deus e um grande abraço para você.